Porque aqui cada voz carrega uma dor. Mas essa dor, depois de curada, é caminho para que outras pessoas vivam sua cura individual também. Porque aqui é o Vozes que Curam, o seu podcast, espaço para você viver sua real identidade sem medo. Porque aqui existe amor, transformação e empatia. E a convidada de hoje apareceu na minha vida de maneira totalmente profissional. Foi quase um ano aí de convivência falando sobre trabalho, 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 trabalho. Só que Deus tinha outras coisas reveladas em propósito para depois. E o que ela vai trazer hoje interliga totalmente a fatos que eu vivi, que transbordam em cura na minha vida, na dela que vão transbordar na sua também. Priscila Vanini, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui comigo hoje. Gratidão, Clara. Ai, que momento lindo, né? Que momento poder partilhar, principalmente pela vida, né? Não só a vida profissional. Bom, me apresentando para os que estão aqui, eu sou Priscila Vanini, empreendedora potiguar, uma mulher que gosta de gente, empresária. Hoje vivo essencialmente da conexão alta performance. Lidero e trabalho também com gestão, né, de pessoas, negócios. Estou sempre aí nesse movimento, tanto na área de alimentação quanto no mercado como um todo. E tenho como missão ser instrumento de desenvolvimento por meio do meu conhecimento, daquilo que estudei e de poder transbordar nas pessoas, como hoje vim aqui falar de algo tão pessoal, tão íntimo e que eu trago na minha vida. E eu já tô de laranja, viu, gente? Porque a essa altura do campeonato, Conectada. ou você deu um pause para entender o que é conexão, já descobriu que a logo é laranja, então eu tinha que vir homenageando com essa cor incrível e vibrante, assim como é a personalidade da Priscila. E para a gente conhecer um pouquinho mais, Pri, desse seu transbordar ao outro, eu queria que você trouxesse o que você carrega na sua memória, né, sobre a sua criação ainda na sua infância. Muito bom, Clara. Falar sobre cura, né? Falar. Parabéns pelo livro também. Obrigada. Sou leitora, já li tudo, muito me identifiquei. Muito bom conhecer a sua história. Obrigada. E que se conecta com a minha, né? Então, para mim, tudo começa a cura. Eu digo que eu estou num processo muito bonito e que vem. Esse ano eu faço 48 anos, né? Até as pessoas dizem assim, menina, já faz 48. Mas que tudo vem daquilo que a gente traz justamente da nossa infância. Então, para mim, a palavra que eu trago chave, que é muito para esse nosso bate-papo, é a palavra rejeição. E como que ela entrou na minha vida e como transformou isso tudo. E como com a cura da rejeição eu cheguei aonde estou hoje e no meu processo atual. Então, tudo vem da infância, né? Vem de um momento que, inclusive, eu nem imaginava que teria, que é bem lá da barriga da minha mãe, né? Isso é muito disruptivo para mim quando me gerou consciência, aonde na barriga da minha mãe eu já fui, de certa forma, mesmo que inconscientemente rejeitada, aonde ela desejava ter um menino, né? Há 48 anos, há 47, porque eu tenho 47 ainda, ela engravidou. Nessa época não se existia ultra, existia o desejo, né, de ser mãe, da maternidade. E ali ela tinha um desejo de ter um menino, né? Então, mesmo que inconscientemente, eu jamais julgo o amor da minha mãe. Eu sou uma pessoa muito amada, eu sou uma filha muito amada, aquela que ela chama de joia rara um, né? E que é uma alegria para mim. Mas que ali já começou o meu processo justamente de entendimento da rejeição, né? Dentro da infância, isso vai levando, isso é algo que eu descobri depois, essa questão que eu trago muito conscientemente, mas algo que foi disruptivo foi a separação dos meus pais. Então, para mim, ali, eu acredito, é sempre uma dúvida, eu trago isso na minha vida, mas eu tinha em torno de 10 anos, 10, 12 anos no máximo, é a minha memória, né? E ali foi um momento muito disruptivo, onde meus pais se separaram, num momento muito doloroso, de uma forma muito abrupta, porque eu estava dormindo, né, no ato em que fui acordada para dizer, seu pai está saindo de casa. E ali, de uma forma que eu nunca imaginei, porque eu nunca imaginei que isso afetaria tanto a minha vida, eu entendo hoje, com a minha consciência, que tudo foi desencadeado. E o quanto isso, esse ato de rejeição daquele momento do meu pai, não é, afetou a minha vida, coisa que eu não imaginava, mas que acabei, eu digo que tem coisas que a gente não escolhe, a gente vive, né? E eu honro meus pais. Falar sobre isso para mim é um grande ato de cura, porque eles são adultos, são pais, e homem e mulher se separa, pai e filho não, né? E é muito válido você trazer isso. Eu vou puxar justamente a questão do fato da sua mãe querer ter um menino
e vir você como menina. Eu trago muito isso em sala de aula e em pessoas até em processo de coach ou análise comportamental e dizem, não, Clara, mas minha mãe me ama muito. Eu disse, calma, eu não estou dizendo que sua família não te ama, não diz sobre amor. Diz sobre o sentimento daquele momento que sua mãe carregava, sonhando com uma criança, comprando sapatinho, carrinho, sendo um menininho que ela com certeza tinha os porquês desse sonho, carregando junto com o seu pai. E que veio uma menina, por mais que se diga, na hora que eu nasci, que ela olhou, automaticamente se desenvolveu o amor. Sim, mas a gente carrega toda essa história na barriga. E quando você comentou isso, para mim foi muito clarificador, porque eu ainda não tinha me esbarrado com alguém que claramente, apesar de estudar muito isso, ver na cara, diante dos meus olhos, alguém que viveu isso. Né? E eu jamais duvidaria desse olhar da ciência, mas quando alguém que viveu traz essa consciência, é também um olhar de dizer, caramba, é realmente assim que acontece, sobre a ótica de quem viveu essa rejeição. Sim. E muito mais à frente a questão da separação, que também é vista como rejeição de acordo com a neurociência. Clara, mas meu pai não se dava mais bem com a minha mãe. Você pode estar se fazendo essa pergunta. E Clara não vai dizer que era para eles ficarem juntos, não. Porque Deus nos quer felizes. Sim. E a gente entende depois de adultos que o nosso pai e a nossa mãe têm esse direito, né, de ser felizes, cada um seguindo a sua vida. Mas o sentimento daquela criança que, sobre forte impacto emocional, é acordada para se deparar com a situação de que, e agora? Eu fico aonde? Eu vou com quem? E nunca mais eu vejo? Será que volta? Então, é um abandono que se coloca de um jeito muito forte e que lá na frente, quando a gente vê, está afetando todas as áreas da nossa vida. Sim. E como é importante ter esse conhecimento e essa consciência, porque sem consciência a gente não faz nada. É isso mesmo. A gente não consegue tomar decisões assertivas, a gente não consegue entender os porquês, porque a gente gosta de explicação. Né? E quando a gente vê um canal, né? Vê um canal para explicar o porquê que a gente colhe alguns frutos, mesmo sem querer plantar, sendo numa maneira totalmente intuitiva de, epa, peraí. Então, veio dali, né? E aí, Pri, eu queria que você trouxesse, assim, nessa consciência, foi ali que se instaurou aquele impacto emocional de dor de rejeição, certo? Depois daquele momento, o que é que você viveu que com a sua consciência hoje você entende que foi ocasionado por causa daquilo? Muito bacana essa pergunta, né? Para mim, muito desafiador até ter a consciência, porque, na verdade, o que você fala é muito claro. Eu nunca imaginei, eu fui uma jovem, uma criança, cresci ajudando a minha mãe. Eu sou uma filha mais velha, né? Então, hoje eu vejo o quanto eu sufoquei, mesmo que inconscientemente, o meu irmão, pela responsabilidade, é muito amor, né? Meu irmão, quem me conhece de vida, sim, sabe que é o meu maior amor. Eu sempre digo assim, é aquela irmandade, eu sou realmente irmã. E por muito tempo carreguei essa responsabilidade de que hoje eu vejo que era um sufoco, né? Era assim, como eu abraçava, como tinha isso e como estava nesse inteirinho. Fui criada, eu nunca imaginei, até os meus 18 anos, mais ou menos, né? Como disse, tem um gap aí da juventude. Sim. E eu nunca imaginei que isso me afetava. Eu sempre fui uma jovem alegre, expansiva, do jeito que sou hoje, sempre muito determinada. E hoje eu entendo que isso me trouxe uma energia, essa separação, me trouxe uma energia masculina muito forte, sempre pela independência, por ser exemplo, pela retidão, né? Por ser uma pessoa correta, de fazer o correto. E isso eu agradeço até hoje, né? Então, vendo o quanto isso me trouxe de juventude. Porém, isso me trouxe muitos atrapalhos, e que hoje eu entendo. Isso me desencadeou a obesidade, pela compulsão, né? Não é nem pela compulsão alimentar, mas principalmente pelo desencadeio. Eu sempre tinha aquilo, era a minha fuga, né? A alimentação era a tristeza, e eu ia lá e comia, eu ficava feliz porque comia, e tinha os meus momentos de solidão também naquela juventude, para dar esse suporte, né? As minhas relações, então isso trouxe também muito como eu me relacionava dentro das minhas relações, né, homem e mulher, que hoje já vivi toda uma história e o quanto isso impactou, porque sim, o medo de rejeição estava ali. Constante. Né? Era uma coisa de como é que eu vou me relacionar, como é que eu vou ter isso. E eu vejo hoje o quanto, hoje já é o contrário, eu estou num processo de realmente muita clareza de que isso afetou a minha vida, em toda a minha transformação, inclusive do início do ano para cá, de fato, quebrar esse padrão, né? De não vou mais repetir isso, porque sim, isso vem desse olhar.
Então, vivi sempre de uma forma, muito digamos assim, disruptiva em relação a isso. Nunca imaginei que me afetava, mas sim me afetava. E quando foi que isso me veio a clareza? Não faz tanto tempo, né? Mas eu vivi muita coisa. Eu, inclusive, descobri o meu transtorno, né? Eu gosto de falar sobre isso, claro, porque hoje eu faço justamente um desencadeio do transtorno bipolar. Então, faço o tratamento, desencadeio, mas nesse ponto que aí eu tive o contato com o psiquiatra, que eu tive o contato de iniciar a minha terapia, que eu entendi que ali tinha, sim, uma fragilidade que vinha desse processo de rejeição. E, a partir de então, passei a olhar, né, com mais zelo, com ótica, com profissionalismo, porque sou acompanhada por psiquiatra e psicólogo, né? E vim trazendo esse estar diante dessa dor, que também não é fácil. Não. Né? O que eu digo a muitos é, queira estar, tenha ajuda para estar próximo, né? Para entender de onde veio, aonde dói, porque dói. Hoje, muito menos, hoje estar aqui falando para você é incrível poder ajudar. Tenho certeza que tantas pessoas que talvez vivam isso, né? De um lado ou de outro. E a partir dali, que para mim, eu me lembro exatamente o dia em que eu racionalizei, fazer como o outro, né? Gerou a consciência de tudo isso que eu lhe contei. Da rejeição na barriga da minha mãe, do quanto a separação dos meus pais me afetava, do quanto eu tinha que quebrar e o quanto as minhas relações, fossem profissionais ou não, eram afetadas pela rejeição. Então, trazer isso para a minha consciência e dizer, não, então, a partir de hoje, eu sou uma mulher diferente, que não preciso me sentir rejeitada, porque também é sentimento, Sim. e posso seguir adiante sem isso. E aí é muito forte, porque a gente... Quem não tem o conhecimento científico mesmo, né, como você estuda comportamento humano também, você sabe que tem coisas que podem até ser previsíveis, mas o sentimento que culmina para aquele comportamento é diferente para cada pessoa. Sim. Né? E quando se trata de rejeição, parece que é um chaveirinho. E a gente é a chave. Está grudado o tempo inteiro com a gente e a gente sempre acha que vai ser rejeitado. Aí a gente projeta numa força, numa resolutividade, numa disponibilidade, numa necessidade de ajudar o outro, numa necessidade constante de responder rápido e de estar disponível. Então, tudo isso traz uma carga tão pesada sem que a gente perceba e, no final, a rejeição vem para a cara da gente. É isso mesmo. A gente vem repetindo um padrão, querendo fugir do padrão e é o mais louco. E a gente entende que enquanto não houver ressignificação e consciência, vai se repetir sim. E aí, por já conhecer sua história, a gente repete um divórcio, repete um relacionamento abusivo, repete uma manipulação, repete a obesidade, porque a gente precisa suprir aquela ausência, principalmente do medo de estar naquela rejeição. Sim. E aí, trazendo para a nossa realidade enquanto mulher, né, a gente não precisa dessa força toda. Com certeza. E aí, com muito respeito, eu olho para o feminismo, que tem uma essência linda, mas que as pessoas vêm deturpando essa essência numa necessidade de validação. E aí não vou trazer os princípios do feminismo. Quem está em casa aí vai pesquisar, porque tem fundamentação e é algo muito bonito, desde que usado na intensidade certa e no momento certo. Mas muita gente vem para querer colocar a dor impregnada ali, diante de outra dor que já foi vivida, e acaba que a gente carrega uma obrigação de uma independência, onde não preciso de fulano, não preciso de cicrano, não preciso de um matrimônio, não preciso... Realmente a gente não precisa. Mas se essa for a nossa vocação, por que não ter? Sim. E aí a dúvida, não, eu posso carregar minhas sacolas. Por que não carregar? Não, por que não carregar? Isso. Aí por que não ter ajuda também? Né? Porque eu posso pagar todas as minhas contas. Ok, mas por que não ter alguém que nos dê suporte? Né? É muito mais do que você ter que mostrar todos os dias algo que você não precisa mostrar. E é nessa dor que muita mulher cai. Sim. De precisar estar nessa força, nessa coerência, nessa perfeição, nesse pode mandar mais que eu dou conta, pode mandar mais que eu dou conta. Não, peraí. Você pode parar de dar conta para que outra pessoa dê conta. E no meu caso, e eu trago isso muito forte no livro, me culminou em narcisista se relacionando comigo, em sociopata se relacionando comigo, no processo de manipulação absurda, homens que trazem uma insegurança muito forte no coração e aí acabam matando a mulher forte que a gente carrega. E digo isso com muita humildade, porque você, mulher que está atraindo esse tipo de homem para perto de você, a culpa é sua.
É. Como eu fui culpada por atrair esse perfil. Mas, claro, que loucura é. O narcisista só tem espaço na nossa vida quando a gente é dependente emocional. Um sociopata só tem espaço na nossa vida porque a gente cria e projeta uma perfeição que ela não existe, que vem desse medo de rejeição. Um homem inseguro só fica perto de uma mulher que tem questão de ser muito forte, porque senão ele não vai ficar numa mulher que se coloca frágil em algumas circunstâncias. Então, quando a gente entende que a culpa é nossa, que essa consciência vem, epa, peraí, eu preciso me desnudar das minhas dores de rejeição para que eu possa ser quem eu sou de verdade no momento que eu precisar ser de verdade. Sim. Tem momentos que Priscila vai precisar ser forte, e ela vai ser forte. Mas ela também pode entender que ela pode pedir ajuda. A Clara, Fernando, Joaquim, a mãe dela, um namorado dela, uma amiga dela, não importa. Que a gente acaba carregando isso, como você falou, para a carreira profissional, para o âmbito familiar, e é onde a vida se torna um peso. E aí, onde a vida é pesada, as emoções não estão bem estruturadas. É isso mesmo. É uma coisa que eu acho interessante, Clara. A gente, quando vem, eu disse que você falou no início, né, da questão do comportamento. Eu realmente sou também estudiosa de comportamento. E Deus é tão perfeito, eu digo sempre, que me faz, diante de toda a minha história, da minha jornada, ser uma pessoa de pessoa. Então, o meu principal comportamento vem da influência, vem do gostar de gente, do não saber dizer não, aprendi depois, na dor, né? Então, a gente vinha e disse, como é que viver isso? Como é que é ser uma pessoa tão gente, tão, obviamente, dentro da minha linha, né, correta de fazer o melhor, de ajudar as pessoas que sempre gostei, mas sim tinha muito isso, vou dar conta e vou dar conta. Foi aí que eu adoeci, dar conta, porque eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer 1000 coisas, e ainda dar conta de casa, né? Na época eu era casada. Então, era uma linha de muito assim, como fazer isso tudo? E entender que, sim, eu adorei o que você falou agora também, para quem está nos assistindo, somos protagonistas. Ser protagonista é entender que exatamente tudo aquilo que a gente vive é por permissão nossa. Sim. Então, isso para mim também foi disruptivo no meu processo. Eu hoje não culpo ninguém por absolutamente nada do que acontece na minha vida. Seja bom ou ruim, aquilo é obra das minhas escolhas. E isso tem muito poder, né? Para a gente entender, seja numa relação errada, seja numa permissão de sim. Esses dias até eu me lembro agora de uma situação que era da rejeição, tão ali, eu analisando. Um bloqueio. Fazer uma coisa que às vezes assim, eu tinha aquela aversão de ser bloqueada no celular. Tipo assim, se você me bloqueasse numa simples ferramenta de WhatsApp, eu dizia assim, meu Deus, né? O que é isso? Porque você vê como é forte a questão do ser rejeitado. E aí eu me recordo fazendo essa análise, porque eu levei para terapia isso. E aí minha psicóloga olhou para mim e fez, Priscila, antigamente não existia isso. Não existia o WhatsApp, não existia bloqueio, não existia... E por quê? Né? Até que eu entendi que não tinha nada a ver, que aquilo não era um simples ato, né? É simplesmente não estou a fim de falar ou não quero falar, e não necessariamente um ato de rejeição. Então, assim, ter essa consciência de que temos as nossas atitudes, as escolhas são nossas, do sim ou do não, né? Saber para onde a gente vai, ter clareza. Você trouxe também outra coisa que é muito importante, nós atraímos aquilo que queremos. Então, se eu sei o que eu não quero, aquilo não vem para mim. Isso tem tanto poder, né? Lógico, é um processo, dói. Às vezes a gente diz, meu Deus, o que é que está acontecendo, né? Mas quando a gente tem isso de forma muito clara, de forma muito ali, orgânica até na nossa vida, isso nos traz uma leveza, que é o que eu vivo hoje. O meu processo hoje ele é muito mais simples, porque eu tenho consciência, eu entendo até onde é a rejeição. Não é que eu não vá ser rejeitada em algum momento, porque obviamente faz parte da vida, né? Faz parte, mas é que aquilo não vai mais me afetar, né? É uma escolha, assim como eu posso rejeitar, né? Isso é tão desafiador você olhar. Esses dias eu estava refletindo, gente, tem coisa que eu rejeito, tem coisa que eu não quero. E como é o sentimento daquela pessoa para a minha atitude? Né? Então, hoje eu entendo também muito claramente que eu tenho escolhas sobre as minhas atitudes, que eu não consigo mudar ninguém, que eu consigo mudar só Priscila. Né? Isso tem muito valor, né? Tem muita clareza. E aí a gente, nesse processo, vive leve, que é o que eu busco. Hoje, eu digo que estou assim, na melhor fase da minha vida, apesar de todos os desafios, sejam eles profissionais ou pessoais, mas com muita clareza que quando a gente tem essa cura, quando a gente realmente se encontra e que isso não diz respeito a tempo,
né? Eu digo sempre que é a nossa maturidade emocional. A gente vive melhor. Com certeza. E você me fez lembrar agora de uma circunstância. Aí vou me abrir, tá? Ó, as fofoqueiras aí de plantão, só guardo o exemplo, viu? Não sai dizendo aí, não. Mas a questão da rejeição sempre vem muito forte, normalmente, nas relações. Sim. Principalmente amorosas, Sim. porque vem de um pai ou de uma mãe, onde a gente entendeu onde era amor. Então, a gente vai projetar num companheiro ou numa companheira que a gente quer dividir a vida, essa rejeição. E aí eu escuto muito, e já falei muito, que estávamos numa fase onde os homens eram frágeis e inseguros, e era geração, e tá. Porque foi isso que eu ouvi da minha mãe. Homem não presta, Sim. homem é fraco, homem não serve nem para trocar uma lâmpada. Enfim, não dependa de homem. Homens com muito amor e carinho, tá? Não verbalizo mais isso, tenho total respeito pela masculinidade que vocês carregam e pelas dores que vocês carregam também. Porque o homem, quando coloca para fora uma fragilidade, vem também de dores que ele carrega de um pai e de uma mãe. Sim. Resumo da ópera. Exemplo prático, tá, mulher? Abre bem aí o coração e os ouvidos aí da sua alma. Eu morei fora um ano, né, em Portugal. Pri soube, eu já tinha voltado quando a gente se conheceu. Foi assim que a gente se conheceu. E tinha um rapaz que já tinha um sentimento muito forte antes de eu ir. Que sabe um negocinho ligeiro, não vou falar mais não, viu? Que meu pai espiritual tá assistindo aí, tem um monte de gente. Tinha tido um negocinho, né? E aí vou embora, tchau. E eu olhava nesse olhar de fragilidade, mas para mim isso não era empecilho. E aí eu fui embora. E aí, quando eu voltei, eu já estava nesse avançar de conhecimento de rejeição. E ele ainda tentou. E quando ele se aproximou, que eu me permiti, né? Vai que... Foi impressionante como o meu novo posicionamento, as coisas que eu falava, a minha nova postura fez com que ele fosse perdendo o interesse de um jeito absurdo. E eu, caramba, mas fulano era tão apaixonado. Onde foi que eu errei? Na verdade, eu estava acertando. Isso. Porque eu não estava alimentando a necessidade dele de uma mulher forte, que talvez diminuísse ele, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente quer alguém, bem entre aspas, tá? Menor do que a gente no olhar profissional ou financeiro, que é o que a sociedade diz como padrão, mas ninguém aqui tem que olhar essa referência de que é melhor ou menor, enfim. Porque aquele homem também tem uma necessidade de humilhação absurda. Sim. Porque ele quer repetir talvez um padrão da casa dele. E a gente se retroalimenta, gente. O que é que eu quero dizer? Na hora que Clara parou de querer ser a mulher forte, resolutiva e perfeita em 100%, automaticamente, o homem que carrega a fragilidade de querer ser dependente desse tipo de mulher não consegue mais ficar perto de Clara. Sim. Porque hoje ele tem que ser um homem decidido, ele tem que ser um homem provedor, ele tem que ser um homem à frente do que eu vivo, ele tem que me entregar o a mais do que eu já tenho. E não estou falando de dinheiro, estou falando de comportamento, de elogio, de cuidado, de presença. E que antes eu não tinha esse limite colocado porque eu não tinha o conhecimento de que era aí que estava a dor. Então, você, mulher, que está só parando para condenar de que os homens isso ou aquilo, está falando muito mais sobre a dor que você ainda não curou em você. Que necessidade de estar certo o tempo inteiro é essa? De ser forte o tempo inteiro? Às vezes a gente tem um homem do lado que quer levar a nossa bolsa. Sim. Homem, frescura, não tem mão. Gente, docilidade zero. Aprender a ser cuidada, né? Às vezes você sai, o cara quer pagar sua conta e você diz, não, eu sou independente, é dividido. Você não aceita nem a gentileza. Então, é ter um olhar mesmo de muita humildade para dizer isso diz sobre mim. Sim. A minha autorresponsabilidade tem que vir aqui, que o que eu atraí para minha vida até hoje é culpa minha. Eu retroalimentei uma dependência que alguém tinha com a minha necessidade de ser forte o tempo inteiro. Uhum. E aí, na hora que eu digo aqui, não, sou frágil, sim, posso ser flexível, sim, recebo sua gentileza e quero a sua gentileza. O homem que não estiver forte, preparado para me alimentar isso, ele não fica. É isso mesmo. Ou seja, se o homem frágil quer você, é porque o homem forte está sendo expulso e repelido por você. E aí tem N teorias envolvidas, mas aqui eu corroboro, vem desse sentido e super funciona. Porque o posicionar-se vem muito disso. Sim. Não é só posicionar para dizer, ei, tá errado, porque você... Gente,
cada um tem que ter sua consciência. Você não é ditador de certeza na vida de ninguém. Sim. Se alguém me perguntar, como essa pessoa, especificamente esse rapaz, me questionou. Claro, é tão estranho, né? Não tem nada de estranho, não. Bora pra consciência comigo, com muito amor, carinho e humildade. Sim. Né? E eu cheguei até a expor isso e fez muito sentido para ele. Então, o posicionamento que a gente demora a ter, às vezes, é causador da dor do outro. Sim. Porque a gente se posicionando talvez seja um processo de cura para o outro que nunca viu ninguém se posicionar e liga o alerta e diz, caramba, peraí, o que é que está acontecendo? E como a gente precisa cascaviar essa dor, né, Pri? Para poder passar por esse processo e ruminar aquilo e viver, e tá lá de novo, e pensa, e repensa, porque tem gente que depende do seu processo de cura. E é muito interessante, você traz, eu acho que é muito o que eu vivo hoje, né? Porque, por exemplo, hoje eu trago isso com muita leveza, a decisão é minha, o que quero, o que não quero, as minhas atitudes de 2026, inclusive, culminaram muito nisso, sei exatamente o que quero, aonde quero chegar, a minha meta é extremamente pessoal, é sobre a Priscila pessoa, mulher, aprender a ser cuidada, aprender a ser feminina, a ser a mulher, né? Que talvez, como eu estou no meu processo de terapia, eu nunca fui, porque eu sempre fui a provedora, a que resolveu, a que foi para frente. E eu já vivi isso que você está falando, eu já vivi muito do não admito, eu sou uma pessoa que tenho condições de fazer isso tudo. Nunca entendi que eu era Mulher Maravilha, não era sobre isso. Mas essa coisa de sempre estar ali à frente, resolvendo e ser resolutiva, me acompanhou durante muito tempo. E hoje eu já estou num processo contrário, do observar, né, do me posicionar, mas de entender que posso ser cuidada, posso ser cortejada, posso ser mulher, posso trazer, né, esse sentimento do amor, do feminino, do maternal, apesar de não ser mãe, mas eu digo que isso tem muito, né, de como a gente fala. E hoje o mais engraçado é que quando a gente tem essa clareza e essa consciência, Clara, as pessoas refletem, né? As pessoas enxergam, e alguns até homens, né? Que aí, obviamente, eu tenho os meus convívios, as relações. Alguns olham para mim e fazem, meu Deus, você é muito transparente. Isso mesmo, é o meu valor. Ou então, você é muito realista, você é muito pé no chão. Ou então, começa, você é sem coração. Eita. Né? Os pré-julgamentos, Jesus, vem aqui. E aí eu até falo, não é sobre ser sem coração, mas é entender qual é o meu posicionamento hoje, o que é que me faz bem, o que é que não faz. Porque a escolha de permanecer ou não é minha. Né? Isso é muito libertador. E traz um ponto também que a gente não pode deixar de citar, do que Deus sonhou para a vida de um homem e para a vida de uma mulher. Perfeito. Porque quem está aqui acompanhando os episódios já entendeu. Aqui tem cura, aqui tem o posicionamento de Deus sobre a nossa vida, a gente fazendo ou não, obedecendo ou não. Aqui tem ciência, aqui tem racionalidade, mas também tem muito mais emoção. Sim. E Deus escreve, tá lá. Sim. O que é que ele espera de uma mulher? Sim. Do que ela tem que doar e do que ela tem que receber. Da mesma forma, o homem, independente da maneira que você enxergue aí o que seria perfeito numa relação para ser vivida e do que você escolheu. Mas isso traz para a gente, mulher que tem a vocação ao matrimônio, ao convívio, uma leveza de dizer, o próprio Deus sonhou isso para mim. Sim. E o que eu estava fazendo era, com perdão da expressão, era burrice minha. Sim. Era tolice minha. Mas que bom que a consciência veio, porque enquanto há vida, há possibilidade. E aí, Pri, bora passar 2 dias aqui? 4, 5, porque vez por outra eu olho o cronômetro, pelo amor de Deus, não tem cabimento não. Porque a gente pensa em 1000 coisas, né, Pri? Mas quando chega aqui, a condução não vem da gente, né? Vem de quem tem que vir mesmo. Mas eu queria já agradecer por você ter aceitado abrir seu coração com muita humildade para estar aqui. Tem um kit que eu separei com muito amor para você, com um item que eu vou mostrar, que Pri já tem, tá? Pri já acompanha, já leu todinho. Mas se você está acompanhando e ainda não teve a oportunidade de ler, quem escreveu não fui eu não, porque teu negócio tá tão bonito que eu não tinha essa condição, foi Jesus mesmo. Então entra lá no meu Instagram, já clica no linkzinho azul que tá na bio e adquire o seu exemplar. A Pri tá levando esse, se você for muito amiga dela, talvez ela apresente você com esse. Alguém vai ficar muito contente com esse kit que ela recebeu. Se é você, eu não sei. Mas Pri, que Deus abençoe muito sua vida. Gratidão, Clara. Que você se transforme cada vez mais na mulher que Deus sempre sonhou para você. Conte conosco e que sua voz reverbere aí para muito mais pessoas levando cura, viu? Amém.
Muito bom. E você que está aí acompanhando, parabéns por ter ficado até aqui. Foi fácil, tenho certeza. Nesse bate-papo você se envolveu e você já entendeu que a dor que você carrega não precisa parar em você. Ela é caminho de cura para outras pessoas. Então não fuja disso, porque muito mais rapidamente você enfrentar, mais rapidamente você vai colher os frutos mais lindos que você sempre sonhou para você. Então fica de olho que esse foi só mais um episódio. Ainda tem outros, incríveis tão quanto. Um cheiro. Deus te abençoe.